a obra mais cara e dedicada de Donald, se tornou o maior projeto de fronteira do planeta. Mais de 15 bilhões de dólares foram investidos, 25 mil trabalhadores e milhares de máquinas trabalharam dia e noite para erguer paredes de aço altas como 3 prédios, protegidas por câmeras com IA, radar terrestre e drones de patrulha funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, elas estão enfrentando grandes problemas. Grupos de pessoas mal intencionadas estão tentando destruí-las escavando, cortando e até mesmo voando por cima. Como eles conseguiram fazer isso? A resposta começa agora. Diante de nós está a fronteira sul dos Estados Unidos com o México, que se estende por aproximadamente 1.930 milhas, indo do Oceano Pacífico até o extremo sul do Texas. E cerca de 696 milhas desse total são consideradas a linha de fronteira mais vigiada do planeta. Mas falaremos disso mais tarde. A história do Muro Lendário não começou com Donald Trump, mas é o resultado de 3 décadas de tentativas de controle durante 4 governos americanos. Tudo começou em 1994, quando Bill Clinton lançou a Operation Gatekeeper, construindo as primeiras cercas em San Diego para tentar impedir o fluxo de pessoas atravessando a fronteira, mas sem sucesso, porque os migrantes simplesmente mudaram a rota para o deserto. Em 2006, George W. Bush assinou o Secure Fence Act, ampliando centenas de milhas de cercas de aço. Porém, o projeto logo travou devido ao custo gigantesco e ao terreno extremamente difícil. Quando Barack Obama assumiu o poder, ele não derrubou nada. Ao contrário, investiu em um muro invisível, colocando 4 bilhões de dólares em tecnologia de vigilância. Mas os resultados ficaram muito aquém do esperado. E então veio Donald Trump, que enxergou no muro não apenas segurança, mas uma arma política perfeita. Ele transformou o slogan Build the Wall em sua marca pessoal, em uma promessa que mexeu com todo o país. Quando Donald Trump colocou a mão sobre a Bíblia ao assumir o cargo em 2017, o sonho do Build the Wall oficialmente começou. Entre 2017 e 2021, o governo Trump construiu 458 milhas de muro novo, principalmente no Novo México e no Arizona, e planejava estender mais 248 milhas antes da derrota eleitoral. Embora ele tenha declarado muitas vezes que o México pagaria pelo muro, na realidade, foram os americanos que desembolsaram mais de 15 bilhões de dólares para um projeto considerado o maior, o mais caro e o mais polêmico de todo o seu mandato. Isto não é uma simples cerca. Isto é uma fortaleza de aço com quase 9 metros de altura, equivalente a um prédio de vários andares. Cada pilar de aço tem 15 centímetros de largura, colocado a apenas 10 centímetros de distância do outro, o suficiente para a luz passar, mas impossível para uma pessoa atravessar ou escalar. Sob essa areia, a base de concreto é mais profunda do que a altura de um andar inteiro, reforçada com núcleos de aço resistentes a corte e à escavação, tornando quase impossível perfurá-la. Para construir tudo isso, mais de 25 mil trabalhadores e máquinas tiveram que trabalhar dia e noite, e cada milha custou entre 25 e 46 milhões de dólares, valor 5 vezes maior que o custo da cerca entre Israel e Palestina, fazendo desta a fronteira mais cara do mundo. No alto, balões de vigilância com visão 360 ficam suspensos dia e noite. A mesma tecnologia que os EUA usaram no Afeganistão, equipados com câmeras com IA, radar terrestre e drones de patrulha, enviando tudo em tempo real para o centro de comando no Arizona, onde mais de 500 telas monitoram a região. No solo, torres de vigilância automatizadas usam Computer Vision para varrer toda a área, combinadas com sensores infravermelhos, radar e detecção de movimento. Quando anoitece, mais de 2.000 refletores com potência de estádio iluminam o deserto, formando uma parede de luz visível até por satélite,
mais brilhante que a Las Vegas Strip. O aço pintado de preto, a pedido de Trump, absorve calor e pode chegar a 60 degrees no verão do Arizona, queimando a pele em segundos. Em San Diego, a cerca ainda é duplicada. Trump dizia com orgulho que esta era a fronteira mais segura do planeta. E, de certo modo, não estava errado. Apenas a fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul tem controle mais rigoroso. No entanto, mesmo sendo o muro mais caro e sofisticado do mundo, a imprensa americana registrou em 2019 que grupos de contrabandistas ainda encontravam maneiras de escalar, cortar ou atravessar por baixo. Sim, apenas com uma esmerilhadeira simples e barata, eles fizeram aquilo que bilhões de dólares em tecnologia de segurança não conseguiram impedir. De 2019 a 2022, a Patrulha de Fronteira registrou mais de 3.000 cortes, principalmente em 2 pontos críticos: é o Centro, com 1.867 casos, e San Diego, com 866 casos. Certamente não é um número pequeno, é enorme. Os contrabandistas geralmente atuam à noite, quando quase não há ninguém. Eles chamam essa técnica de Cat Door Method. Cortam a base dos pilares de aço e, em menos de 20 minutos, empurram levemente até abrir um espaço suficiente para uma pessoa rastejar. Em alguns trechos, a abertura ficou tão grande que 2 SUVs conseguiram passar ao mesmo tempo, como no caso chocante de março de 2021. Eles atuam de madrugada, cobrindo as faíscas com cobertores para não serem vistos pelos drones, enquanto outros fazem vigia a quilômetros de distância. De dia, aplicam uma massa metálica para esconder os cortes, enganando até as câmeras de vigilância. Para os agentes da fronteira, isso virou um jogo eterno de gato e rato. Eles cortam, a patrulha solda e logo cortam de novo. Cada reparo custa milhões, mas dias depois surge outro. Entre 2019 e 2021, os EUA gastaram 2,6 milhões de dólares apenas em reparos, e em um trecho de 25 milhas foram encontrados 71 pontos soldados. No entanto, tudo pareceu parar após a eleição de 2020. Quando Joe Biden se tornou presidente, todas as atividades de construção do muro na fronteira foram imediatamente suspensas. Não houve desmontagem nem conclusão. Simplesmente deixaram a estrutura exposta ao vento e à areia, como uma ferida que nunca cicatrizou. Já Trump, ao deixar o cargo, continuou chamando aquilo de seu símbolo inacabado. Ele chegou a declarar que voltaria para finalizar o muro, transformando-o em uma prova de que a América estaria protegida. No início, Trump queria construir um muro de concreto sólido, resistente como uma fortaleza. Mas o Departamento de Segurança Interna o convenceu a escolher um modelo transparente, que permitiria às equipes de patrulha enxergar melhor o que acontece do outro lado. Você se lembra, não é? O muro tem quase 9 metros, é estreito e tão quente que pode queimar a pele humana. E, mesmo assim, as pessoas ainda conseguem atravessá-lo. Elas não precisam de tecnologia avançada. Uma escada de madeira improvisada ou algumas barras de aço amarradas com corda já bastam para vencer uma obra de bilhões de dólares. Os pilares, separados por 10 centímetros, servem perfeitamente para encaixar a escada. Elas sobem como eletricistas, descem como bombeiros e às vezes caem como meteoros. Um deslize de 9 metros pode quebrar pernas, partir a coluna ou até matar. Mas eles continuam porque o muro, para eles, não é barreira. É um teste de sobrevivência. Os Estados Unidos reagiram instalando placas anti-escalada, ganchos de bloqueio e arame farpado. Mas semanas depois, tudo foi neutralizado com escadas de corda e ganchos de ferro improvisados. No fim, parece uma piada. Bilhões de dólares vencidos por pedaços de metal velho. Quando já não havia mais caminho pela superfície, eles passaram a cavar, literalmente. Entre Tijuana e San Diego, a patrulha de fronteira encontrou mais de 40 túneis em apenas 3 anos. Uma média de 1 por mês, como se existisse um sistema subterrâneo paralelo entre os 2 países.
E não eram túneis improvisados. O maior, descoberto em 2020, tinha mais de 8 milhas, chegava a 69 pés de profundidade e contava com energia elétrica de alta tensão, trilhos de transporte, ventilação, elevador, drenagem e até uma entrada escondida sob uma mesa de bilhar em um depósito. Uma ramificação secundária, ainda em construção, já tinha quase 6 milhas, mostrando que foram descobertos antes de terminar. Desde 2006, os Estados Unidos já encontraram ao menos 15 túneis complexos, verdadeiros mini-metrôs, principalmente em Otay Mesa, onde o solo de argila facilita a escavação e galpões escondem as entradas. Alguns tinham cerca de 1,2 metro de largura, profundidade equivalente a um prédio de 6 andares, além de painel elétrico, sistema hidráulico, portas de concreto, pintura nova e até carpetes trocados após cada uso. Pela lei, os EU preenchem com concreto a parte do túnel em seu território, enquanto o México cuida do lado deles. Porém, meses depois, surge outro túnel, muitas vezes a apenas algumas centenas de metros do anterior. Observadores chamam isso de uma guerra fria subterrânea. Para cada metro de concreto despejado pelos EUNASCs, um novo metro de túnel aparece do outro lado. No fim, sobra uma verdade incômoda. O muro consegue bloquear corpos, mas não a criatividade humana. Mas você deve se lembrar. Quando a obra foi interrompida, centenas de milhas do muro ficaram inacabadas. Em muitos pontos, o terreno era tão difícil que chegaram a explodir partes de montanhas. Mas o governo mudou. O projeto parou no meio e enormes placas de aço ficaram largadas no deserto, como sucata de um sonho que nunca se concretizou. Alguns trechos foram nivelados, mas não receberam o muro, criando portas naturais para quem tenta cruzar a fronteira. Na região do Rio Grande, centenas de proprietários se recusaram a permitir a construção, transformando suas terras, na prática, em pontos de passagem legal. No sul do Arizona, vários problemas técnicos apareceram: falta de portões para enchentes, ausência de acessos de emergência e painéis inadequados para áreas de riachos secos. Quando as chuvas fortes vieram, a água ficou represada, arrastou terra e pedras e derrubou ou entortou dezenas de placas de aço, exigindo reparos improvisados. Como resultado, o muro deixou de ser contínuo e passou a ser interrompido por dezenas de pontos abertos, onde os migrantes só precisam seguir pelo leito seco de um riacho ou por uma fenda nas montanhas para cruzar a fronteira. E então surgiu uma pergunta ainda maior: se o muro não pode ser escalado, nem cortado, nem perfurado, será que a água consegue fazer isso? A resposta está na parte mais difícil de toda a fronteira: o Rio Grande. Dos 1.954 milhas totais, cerca de 1.255 milhas acompanham esse rio. Uma fronteira natural imponente, mas quase impossível de controlar. Você não pode construir um muro em cima da água. A correnteza forte, a profundidade, as rochas submersas e a vegetação densa fazem qualquer estrutura falhar diante da natureza. Em 2023, o estado do Texas tentou uma nova iniciativa: instalar uma barreira flutuante de 984 pés, feita de enormes boias de plástico, para impedir as travessias. Eles chamaram isso de medida humanitária. Mas, poucos meses depois, um tribunal federal ordenou sua remoção por violar leis ambientais nacionais. E quanto ao arame farpado e às barreiras flutuantes que o Texas instalou? Os migrantes continuaram atravessando e ainda transmitiam tudo ao vivo nas redes sociais, como provocação. Por isso, perguntar se o muro é inútil não é tão simples. Especialistas dizem que ele só funciona de fato quando integrado a sensores, radares, câmeras com IA e equipes de resposta rápida. Na prática, muitas violações ocorreram não porque o muro era fraco, mas por falta de monitoramento e pessoal. Mesmo assim, o Trump Wall é melhor que as cercas antigas, mas seu custo é enorme.
15 bilhões de dólares para construir e centenas de milhões por ano em manutenção. Quando já tinham escalado cercas, cavado túneis e atravessado o Rio Grande na correnteza, era óbvio que não iriam parar, restava o céu. E sim, elas realmente fizeram isso. Em 24 de abril de 2015, a patrulha de fronteira detectou um drone levando 28 libras de drogas, quase 1,5 milhão de dólares em valor, voando de Tijuana para a Califórnia. O operador desligou o sinal e sumiu, deixando a carga cair no deserto. Assim começou a guerra não tripulada. Com um drone de algumas centenas de dólares comprado na Amazon, qualquer pessoa pode cruzar a fronteira à noite e soltar drogas, celulares ou dados sem deixar rastro. Os modelos mais avançados, com 6 a 8 motores e preço acima de 5 mil dólares, conseguem carregar até 35 libras, o peso de uma mala cheia de dinheiro. Desde o lançamento dos drones civis da DJI em 2013, eles foram rapidamente reinventados. De filmar casamentos, passaram a jogar contrabando em prisões e, por fim, a sobrevoar a fronteira entre Estados Unidos e México. Em janeiro de 2015, um DJI S900 caiu em Tijuana, carregando 43 mil dólares em drogas. Uma prova clara de que um muro de aço não pode parar o que voa por cima dele. O problema é que os Estados Unidos têm as mãos praticamente atadas. A lei federal proíbe interferir em sinais ou bloquear GPS, pois isso pode afetar aviões e comunicações de emergência. Isso significa que a patrulha não pode derrubar, interferir nem hackear drones. Sobra apenas uma opção: capturá-los com as próprias mãos. Sim, em pleno século XXI, a maior superpotência tecnológica do mundo precisa usar redes, bastões e cordas para enfrentar um drone barato. Voltando ao solo firme, onde os Estados Unidos acreditaram que aço e concreto resolveriam todos os problemas. Em 2017, no deserto da Califórnia, foram construídos 8 protótipos, 4 blocos de concreto maciço e 4 modelos de aço visível, pensados para facilitar a vigilância. A mensagem era direta: ninguém consegue escalar isso. Trump repetia isso com a confiança de quem acreditava ter eliminado todas as brechas técnicas. Mas então veio um teste difícil de ignorar. Uma menina de 8 anos escalou a réplica do muro em apenas 17 segundos. A comunidade de escaladores ironizou: ele confundiu quem escala montanhas com quem escala carreira política. Esse momento revelou o paradoxo do projeto. Quanto mais algo é chamado de inviolável, mais as pessoas tentam desafiá-lo. Com escadas de madeira, ganchos de ferro, túneis, drones, ou simplesmente com um par de mãos pequenas. Voltando ao solo firme, onde os Estados Unidos acreditaram que aço e concreto resolveriam todos os problemas. Em 2017, no deserto da Califórnia, foram construídos 8 protótipos, 4 blocos de concreto maciço e 4 modelos de aço visível, pensados para facilitar a vigilância. A mensagem era direta: ninguém consegue escalar isso. Trump repetia isso com a confiança de quem acreditava ter eliminado todas as brechas técnicas.